Fala, Blaugranas! Matheus Norman aqui para mais um vídeo no canal do Blaugrana Brasileiro e hoje nós vamos abordar essa saga que já está maior do que o One Piece, já está maior do que a discografia dos Beatles, já está maior do que a lista de títulos do Messi, a saga Camp Nou. O estádio do Barcelona já teve várias datas em que se prometeu que nós voltaríamos para casa, que a torcida ia poder voltar para o seu estádio principal, o estádio que verdadeiramente lhe pertence, mas isso não aconteceu. Nesse vídeo, a gente vai abordar algumas informações verdadeiras e outras sensacionalistas que estão correndo aí pela internet para te deixar a par do que verdadeiramente está acontecendo por trás das obras do Camp Nou. Mas antes disso, curte o vídeo, se inscreve no canal, hypa! Dessa maneira você me ajuda a continuar crescendo e levar um conteúdo cada vez melhor para blaugranas espalhados pelo mundo inteiro. Curtiu? Se inscreveu? Hypou? Então vamos lá. Você me deu o seu engajamento, eu vou te devolver entretenimento. E nessa saga Camp Nou, a gente tem que começar pelos momentos em que Joan Laporta, presidente do Barcelona, prometeu que a reabertura iria acontecer e ela não aconteceu. Primeiro momento em que se prometeu que o Camp Nou estaria reaberto foi em dezembro do ano passado, na partida em casa contra o Atlético de Madrid. Último jogo antes da pausa para o Natal, estaremos de volta a casa. Muita gente se planejou para isso. Eu, inclusive, quase cancelei a minha visita à família durante o Natal, porque eu sempre passo o Natal com a minha família no Brasil. E eu quase cancelo, porque eu queria estar ali naquele momento lendário, mas quando foi chegando perto do jogo foi ficando claro que isso não ia acontecer, porque eu passava na frente do estádio e claramente estava muito longe de estar numa situação de estádio jogável. Não ia dar para ser. Essa foi a primeira data prometida e não aconteceu. Dezembro de 2024. Depois a data passou para março de 2025. No entanto, quando foi chegando perto dessa data, o Joan Laporta disse que administrativamente não ia fazer muito sentido. Afinal de contas, se a gente voltasse para o Camp Nou em março, a gente acabaria jogando a Liga dos Campeões em Montjuïc e o Campeonato Espanhol no Camp Nou. Porque a Liga dos Campeões não permite que você inicie uma fase da competição em um estádio. A Liga dos Campeões não permite que você inicie uma fase da competição em um estádio e termine de jogar em outro. De maneira que ali, aparentemente, era uma questão administrativa, a gente não vai conseguir terminar antes do início do mata-mata, então bora até o fim da temporada desse jeito. Aí veio a terceira promessa de data. Em agosto, o Camp Nou vai estar pronto e nós vamos poder jogar o Joan Gamper com capacidade reduzida. A ideia é que para o Campeonato Espanhol possam estar 60 mil pessoas, para o Joan Gamper vão poder estar 30 mil, mas a gente vai reabrir o estádio, vai tudo dar certo. E mais uma vez, a data não foi cumprida. Agora tem uma nova data, uma nova promessa, que no fundo, é uma data que foi prometida em março, é uma data que quando em março se chegou à conclusão que não daria para reabrir o Camp Nou, o Barcelona propôs que seria o seu retorno, o Joan Gamper foi uma promessa intrusiva. No meio das férias, de repente o Laporta falou: "Ei, por que a gente não volta para o Joan Gamper?" E nunca verdadeiramente se havia feito um estudo para isso, era mais uma aposta do que necessariamente uma previsão concreta, que seria essa data que foi prometida em março. Depois teve a intrusão do Joan Gamper com a promessa de agosto, mas o planejamento sempre foi abrir com 60 mil pessoas para jogar em setembro, o dia 14 contra o Valência, na estreia em casa do Barcelona no Campeonato Espanhol. Justamente no meio daquela semana, entre o dia 14 e o dia 21, começa a Liga dos Campeões, começa a fase de Liga da Champions League. Então, o Barcelona gostaria de poder jogar a Liga dos Campeões em casa, no Camp Nou. Mas lembra o que eu falei ainda agora no vídeo? Se não jogar desde o primeiro jogo, se não jogar desde a primeira partida, vai ter que finalizar a etapa jogando no estádio em que atuou pela primeira vez. Então, se o primeiro jogo de Champions for no Montjuïc, a gente vai ter que terminar a fase Liga em Montjuïc, só pode trocar para o Camp Nou posteriormente. Eu acho uma regra meio tola, ela não faz muito sentido,
Mas tudo bem, é uma regra, ela existe há muito tempo, não sou eu que vou mudar, e o Barcelona sabe que essa regra existe e tem que se enquadrar nela. Beleza? Então o cenário é esse. Pô, mas esse vídeo tá confuso. É porque o Camp Nou é uma história confusa. Não tá confuso porque eu tô me perdendo no meio da conversa. É porque a própria história do Camp Nou, ela é repleta de momentos em que o Laporta se perdeu. Já fizemos um vídeo criticando esse ponto e fazendo a ressalva. A gente pode criticar o Laporta em alguns momentos pelo excesso de otimismo, e o Camp Nou é mais ou menos isso. Excesso de otimismo na conclusão das obras. No entanto, sempre fazendo a ressalva de que ele consegue tirar o Barcelona da maior crise financeira da sua história, sem precisar transformar em SAF, que na Espanha se chama de SAD, né? Sociedade Anônima Deportiva, não precisou transformar em SAD, conseguiu manter o Barcelona um clube tradicional, que é uma das exigências dos sócios. Ninguém do Barcelona quer virar propriedade privada. Existem prós e contras. Ah, mas vai entrar muito dinheiro. Mas não é mais dos sócios. A partir de agora tem um dono. E se esse dono achar mais interessante pegar os moleques de La Masia e sair vendendo para ganhar dinheiro, não tem nada que você possa fazer, porque não é seu, é dele. Fora fulano, fora eu, fora tu, pô, eu que sou o dono dessa porra, vai-te embora. É mais ou menos assim que o diálogo fica. Então, você fica à mercê de uma figura que pode ou não querer o melhor para a instituição. O torcedor do Barça teme isso e existem vários exemplos que justificam esse temor. Todo mundo pensa no City que deu certo, mas pouca gente pensa no Espanhol, no Valência e equipes tradicionais que depois que viraram SAF perderam muito do seu potencial esportivo porque viraram ali cofrinho dos seus donos. Não é isso? Dito tudo isso, meus amigos, essa data de setembro, ela é confiável? Eu acho que é isso que você quer saber quando você vem para esse vídeo. Essa data, essa promessa do 14 de setembro, é uma data confiável? Vamos já chegar lá, mas antes, eu quero te fazer uma ressalva. Quem disser que sabe se sim ou se não, não, eu sei, vai jogar no Camp Nou dia 14. Ou então, não, eu sei, não vai jogar no Camp Nou dia 14, tá mentindo, porque é obra. Obra, tá tudo certo, tá tudo encaminhado para ser entregue dia 10. Cai uma chuva torrencial na sexta-feira, atrasa as obras completamente, até desfaz um pouco do que você já tinha acumulado, do que você já tinha avançado, e você só vai entregar na semana seguinte. Aí já não dá dia 14, já vai precisar entregar dia 17. Passou o jogo, aquela partida vai ter que ser em outro estádio. E quem quiser cravar, não, eu olhei ali do lado de fora, passei lá pela frente, eu tô achando que não vai dar, hein? Pô, meu irmão, aí tá de sacanagem. Por quê? Os engenheiros da obra trabalham com um prazo, acreditam estar cumprindo. Você olhando do lado de fora da obra, ou um vídeo que vaza na internet de um vizinho do Camp Nou filmando o gramado, e você tem condições de definir se vai acontecer ou não, é impossível. No fundo, a gente só vai ter certeza que essa obra vai acontecer, que essa obra vai ser finalizada, que o Barcelona vai poder jogar no Camp Nou nessa temporada desde o começo, não vai precisar trocar de estádio posteriormente, a gente só vai saber muito perto do dia 14. Afinal de contas, o estádio não vai ficar pronto dia 13 para o jogo acontecer dia 14. Existem, e aqui tem a chave da conversa, as licenças. A diretoria do Barça considera que o estádio já estava pronto para no dia 10 de agosto receber 25, 30 mil pessoas e promover esse retorno à casa. Mas a prefeitura de Barcelona discordou, porque chegou à conclusão que algumas medidas de segurança ainda não estavam completas, ainda estavam dentro de uma margem muito fina e não queriam arriscar organizar um evento bem no coração da capital, no bairro de Les Corts, e, que Deus o livre, morreu uma pessoa porque caiu alguma coisa dos anéis superiores, ou porque teve alguma emergência e as saídas de emergência estavam tapadas por restos de obra, enfim, né? Existem as medidas de segurança que ainda não puderam ser plenamente testadas. Então, não é que a vistoria aconteceu e chegaram à conclusão que não está pronto. No fundo, não houve uma vistoria da prefeitura completa, não houve uma vistoria da prefeitura que condenasse o estádio,
Só que eles precisam de um prazo maior para estudar, porque não é fazer uma churrasqueira no teu quintal, pô. É um estádio, velho. Então a prefeitura não concedeu a licença, não negou a licença, mas também não concedeu. Ela quer ver as obras avançarem um pouco mais, ela quer ver os entornos do estádio limpos numa proporção maior para poder fazer uma vistoria mais justa. Então, não confunda. Não é que fizeram uma vistoria e negaram a licença. Simplesmente não conduziram o processo para liberar a licença porque acham que ainda está muito cru para passar por essa etapa. Uma das licenças, que é do Corpo de Bombeiros, foi concedida, mas a licença da prefeitura não, e aí teve que cancelar a abertura do Camp Nou. Por isso, dentro desse contexto, a confiança da diretoria é que 14 de setembro é um prazo maior, vai ser possível acontecer essa vistoria, vai ser possível a emissão dessa licença. Beleza? Mas eu repito, eu posso prometer? O Laporta prometeu. Eu posso? Não. Eu não sei, né? Como que a gente vai conseguir definir o andamento de uma obra? Se quando vai construir, tu chama um pedreiro para colocar azulejo no banheiro, tu não sabe quando a obra vai terminar. Ele promete sábado, termina segunda. Ou às vezes promete sábado e termina quarta. E aí ele quer ali, pô, mas era para ganhar 5 diárias, vou ganhar só 3, qual é a situação? Como é que a gente vai fazer? Não tem como, cara. Não tem como prever. A obra mais simples pode adiantar ou atrasar. Um estádio, Deus abençoe. Deixando aqui o asterisco, que não teria sido o primeiro atraso. A gente já enumerou aqui o atraso de dezembro para março, de março para agosto, de agosto para setembro. Beleza? Então, não seria o primeiro atraso. Valem as críticas. As críticas eu acho que são justas, só não as previsões. Não dá para prever, não dá para saber se o próximo prazo prometido vai ser cumprido ou não, porque nem os engenheiros encarregados da obra podem ter certeza absoluta se a entrega vai ser no dia 7, no dia 10, no dia 14. Beleza? Dito tudo isso, mas e se não entregar? Porque tem o se. E se não entregar? Faz o quê? Algumas soluções foram apresentadas nas redes sociais, mas nenhuma delas é oficial. Há até um pouco de sensacionalismo nessa direção. Já tem gente falando que o Barcelona vai jogar no Johan Cruyff, que é um estádio para 6 mil pessoas. Galera, se eu não estiver muito enganado, nem pode jogar primeira divisão do Campeonato Espanhol num estádio de 6 mil pessoas que não tem estrutura para instalar os equipamentos do VAR. Então isso daí é sensacionalismo, é uma tentativa até de assustar o torcedor, e mesmo que o Barcelona fosse incompetente o suficiente para não conseguir nem entregar o Camp Nou, nem conseguir um estádio melhor estruturado para jogar, La Liga dificilmente aprovaria uma partida num estádio como é o Johan Cruyff. O Johan Cruyff é o estádio do time B, que joga a terceira, a quarta divisão, do time feminino, que quando vai fazer as partidas mais chamativas, não joga lá, joga ali as partidas de menor atenção. A maior parte das partidas do futebol feminino, e aí eu não estou querendo agredir o futebol feminino, é só um dado, 6 mil pessoas é o suficiente. Quando vai acontecer os clássicos femininos, as finais, as partidas de Liga dos Campeões, o futebol feminino sempre foi para Montjuïc, porque precisa de uma estrutura maior, precisa de um público maior para ser atendido. Lota Montjuïc em El Clássico feminino. Dá ali 50 mil pessoas em Montjuïc. O Johan Cruyff não consegue receber. Então, nem seria aceitável por parte de La Liga. A La Liga não ia aceitar que o jogo fosse ali. Então, essa não é uma solução viável, embora tenha saído em alguns lugares da imprensa, sempre naquela história. Fontes do clube. Mas que fontes do clube? É diretor? É engenheiro? Ou é um torcedor que passava lá na frente e maluco perguntou: o que você acha de o Barcelona jogar no Johan Cruyff o Campeonato Espanhol? E aí o cara responde: jogar no Johan Cruyff? Olha aí, tá considerando jogar no Johan Cruyff. A gente sabe como funciona boa parte do jornalismo, tanto brasileiro quanto espanhol. Então, não acredito em absolutamente nenhuma vírgula das notícias que estão saindo nessa direção, porque elas não fazem absolutamente nenhum sentido, certo?
Uma solução que realmente seria viável seria Montjuïc. Montjuïc, que foi a casa do Barcelona nessas últimas temporadas. E eu, pessoalmente, tenho algumas boas lembranças de Montjuïc. Eu não acho Montjuïc um estádio ruim. Muita gente reclama por causa do trajeto. Você não tem metrô e nem ônibus que te deixa na frente de Montjuïc. Tu tem que descer na Plaza Espanha e subir a montanha mágica de Montjuïc, que chamam de montanha, mas é muito mais uma colina, né? Não é bem montanha assim, mas enfim, chamam a montanha de Montjuïc. Tem que ir caminhando, tem que atravessar o Museu da Catalunha, tem que subir numa escada rolante ou analógica, se você preferir, mas tem escada rolante para o conforto do torcedor. Por trás do Museu da Catalunha para poder chegar lá em Montjuïc. Mas da feita que chegar lá, cara, eu não vou mentir, da Plaza Espanha para lá são uns 20 minutos de caminhada. Só que são 20 minutos de caminhada por uma área turística, por uma área bonita, por uma área segura, por uma área bem estruturada. E quando chega lá em cima, tu tem uma vista panorâmica da cidade. Eu nunca achei sacrifício ir para Montjuïc, mesmo quando eu não trabalhava. Para quem não sabe, a minha formação é de profissional de finanças e eu trabalhava na Espanha com isso antes de começar a me dedicar à produção de conteúdo sobre o Barça, que é a minha aposta para agora e para o futuro. E ali eu sempre gostei, sempre achei legal. Mas muita gente reclama, gosta mais do Camp Nou porque tu já sai do metrô na frente do estádio, não precisa caminhar. Cada um com os seus costumes, cada um com as suas opiniões. No entanto, sem dúvida alguma, é a opção mais viável e mais atrativa. Algumas pessoas estão falando que vai ter um show em Montjuïc no dia 10, não daria tempo do estádio ser reorganizado para o dia 14, mas peraí, pô, claro que dá tempo. Se o show fosse dia 14 ou até dia 13, eu considerava essa ideia. Não, realmente vai ser complicado. Mas o show vai ser antes, o show vai acontecer dias antes, tem tempo suficiente para você reorganizar o gramado, reorganizar as arquibancadas. Ainda tem um detalhe. O grupo que vai se apresentar é um grupo historicamente muito popular, mas que ainda não conseguiu a venda mínima de ingressos para fazer valer a pena o show. Resultado, o show pode ser cancelado. E mesmo que tudo isso desse errado, vai ter um show, não vai dar para instalar o gramado, deu tudo errado, nada funcionou, todas as previsões mais pessimistas e catastróficas se confirmaram. Seria para um jogo só. No Campeonato Espanhol, você não tem essa restrição da Champions de, se você jogar o primeiro jogo, ter que participar da fase inteira da competição no mesmo estádio. Tudo bem? Então, essas previsões catastróficas dificilmente vão se concretizar. Eu não acredito em nenhuma vírgula das notícias que dizem que o planejamento é esse, né? Até porque o que eu vi de gente falando que o Barcelona ia jogar no Johan Cruyff já é a reprodução da reprodução. Então sai a notícia num meio, e meios de outros países reproduzem, e aí outros meios, com cada vez menos credibilidade à medida que vai descendo essa cascata de informações, reproduzem o meio que reproduziu. E aí a informação chega toda picotada. Na origem, que é o Mundo Deportivo, o Diário Esporte, que são os jornais que seguem o Barcelona mais de perto, ninguém fala de decisão tomada, ninguém fala de grande probabilidade. Só falaram que já pensou se dá tudo errado? Ia ter que jogar no Johan Cruyff. Olha que vergonha. E aí a galera foi reproduzindo como se isso fosse o planejamento. Não é. Se Camp Nou não der certo, é Montjuïc. Se Montjuïc não der certo, é um jogo provavelmente em algum estádio nos arredores, em algum outro estádio no território espanhol, porque o Johan Cruyff não tem estrutura para o equipamento do VAR, não tem estrutura para receber um jogo de primeira divisão. Tudo bem? Possibilidades. Nada concretizado, nada planejado. Beleza? A minha opinião você já sabe, né? As previsões que tentam cravar, elas são totalmente irresponsáveis, não tem como saber o resultado de uma obra que está prevista para ser entregue daqui a um mês. Se fosse daqui a uma semana, tu passa lá na frente, olha, vê que está tudo desorganizado e pode tentar prever. Ou passa lá na frente, olha, vê que está tudo certo e pode tentar prever. Mas
Um mês e meio daqui, né, do momento em que eu gravo esse vídeo, daqui a um mês e meio é que a gente vai precisar dessa obra pronta. E a galera já tentando prever, tanto para sim quanto para não é um pouco irresponsável. Vamos aguardar? A diretoria tem que estabelecer uma data, precisa. Ela não pode dizer aguarda, ela tem que dar uma data para a gente ficar na expectativa e até para as instituições poderem marcar os jogos do Barça. Mas para quem está de fora, não tem jeito. Aguarda, quando chegar mais perto, a gente consegue uma previsão um pouco mais concreta. Tudo bem? E, como sempre, muito cuidado com as informações catastróficas, absurdamente pessimistas, completamente fora de qualquer lógica, porque o que mais tem, principalmente quando o assunto é Barcelona, são essas previsões e raramente elas se concretizam. Raramente é o pior dos cenários, beleza? E quando foi o pior dos cenários, no caso daquela coletiva do Messi que machucou o coração de todo torcedor blaugrana, ninguém estava prevendo. Já vai ali todo mundo pensando que era uma coletiva de anúncio da renovação e era uma coletiva do anúncio do fim do contrato. Tudo bem? Mas essa é a minha opinião. Qual é a sua? Deixa aí nos comentários. Por enquanto a gente vai se despedir. Mas não se esquece de curtir o vídeo, se inscrever no canal e hypar esse vídeo para ele ganhar mais repercussão. Fazendo tudo isso, você me ajuda a continuar crescendo e a levar um conteúdo cada vez melhor para blaugranas espalhados pelo mundo inteiro. Por hoje a gente encerra. Aquele abraço e até o próximo vídeo.